Por fim, os aspectos jurídicos. Eu vou falar isso de uma maneira, da maneira menos técnica possível, né? Enfim. Do ponto de vista jurídico, a gente sabe que a discussão não é mais se as ações afirmativas ou mesmo se a política de cotas é compatível ou não com a Constituição. Isso é um assunto superado. E eu vou ser muito sincero, só realmente quem não conhece absolutamente nada de direito, ou que não quer conhecer, ou então pessoas que não, que são absolutamente inconformadas com o fato de uma decisão judicial ter beneficiado, ainda que de maneira muito tímida, aqueles que sempre sofreram nesse país, é que podem considerar que esse debate é um debate aberto. Isso não é mais um debate aberto. Se perguntar sobre se há legalidade ou não nas políticas de ação afirmativa ou política de cotas. Isso aí acabou. Agora, o problema é como fazer isso, né? E esse é um debate que certamente está aberto, né? Ou seja, levar isso, ou seja, essa base jurídica, essa possibilidade, para o campo da realidade, para o campo das coisas fáticas. Pois bem, nesse sentido, eu escrevi isso num texto recente, o PIMESP ele institui um tipo de discriminação, que é uma discriminação que não é permitida pela Constituição. E vejam, a Constituição permite discriminações, não só permite, como ela exige. Essa é a palavra, exige que haja discriminação. Sim, toda vez que se constatar algum tipo de desigualdade ou desvantagem histórica e que se necessite, portanto, da ação do Estado para você debelar as características, né, ou seja, as peculiaridades socioeconômicas que fazem com que essa desigualdade permaneça. Então, vejam, a Constituição ela permite discriminação positiva, e positiva, entendam, discriminação, ou seja, a diferenciação para que se possa igualar, para que se possa, de certa maneira, retirar desvantagens históricas. Discriminação positiva. Agora, o que não se permite é a discriminação negativa, ou seja, aquela que desiguala para oprimir, aquela que aumenta a opressão, aquela que coloca numa situação mais difícil aqueles que já estavam ou aqueles que já estão em situação difícil. E, nesse caso, o PIMESP faz exatamente isso. Porque, sem qualquer tipo de justificativa, motivação racional, institui um padrão de segregação dos alunos cotistas e não cotistas que é inaceitável. Porque o aluno cotista ele é submetido a esses 2 anos de formação, sendo que o aluno não cotista ele não tem que passar por isso. A explicação poderia ser o seguinte: é porque o aluno não cotista ele é mais preparado, ele tem um desempenho melhor. Vejam, isso é um absurdo, porque pesquisas são várias, e eu nem quero discutir números aqui. Várias pesquisas demonstram que os alunos cotistas e os alunos não cotistas têm um desempenho, se não igual, com uma diferença desprezível. E vejam, eu não poderia ser professor, e sendo muito sincero, acredito que ninguém aqui pode ser professor, nenhum professor que está aqui poderia ser professor ou pode ser professor se não acredita que os alunos eles podem melhorar dentro da universidade. Se o professor achar que o aluno ele está determinado ao fracasso desde que nasceu ou desde quando entrou na universidade, é porque, sinto muito, vá vender coco na praia. Né? Assim, e é muito digno vender coco na praia, mas não pode ser professor. Não pode ser professor. Vai fazer qualquer coisa, vai ser banqueiro, mas não pode ser professor. A gente é professor porque a gente acredita que as pessoas podem melhorar, sim. E que a gente pode fazer com que as pessoas elas possam exercer o máximo da sua virtude. A gente acredita que educação é um processo social, de interação. E esse é outro ponto também em que o PIMESP, quando institui o college, é inaceitável, porque ele retira do aluno aquilo, eu conversava com a professora Elizabeth sobre isso, retira do aluno talvez a coisa mais rica que ele vem fazer dentro da universidade, né, que é a convivência com os outros colegas, com os professores, participar da vivência da universidade. A universidade é um local, e eu sempre costumo fazer isso, eu sou convidado para falar para alunos, né, e costumo falar isso, que não se deixem levar por esse discurso fácil de que lugar de aluno é em sala de aula e que aluno não pode fazer política. Isso é uma das coisas mais ridículas que
alguém pode falar e que um estudante pode se curvar. Não se pode se enganar com esse discurso. Lugar de aluno é na universidade, ou na sala de aula, ou fora da sala de aula também. É na universidade, fazendo política também. É na universidade que se aprende a fazer política. É na universidade que se aprende a conviver com a diferença. A universidade que se aprende, portanto, o que é, né, uma parte do universo. Essa ideia da universidade mesmo, né, ou seja, da gente conviver com as várias possibilidades que a vida nos dá. Então, retirar isso de um aluno só porque ele é negro, porque ele é indígena, ou porque ele é pobre, né, e essas coisas se cruzam todas, geralmente o aluno negro, indígena, ele também é pobre, é você promover um tipo de segregação que quem está na universidade deve lutar contra com todas as forças. Então, vejam que o College Uisses promove uma discriminação negativa que é proibida pela Constituição e que deve ser repudiada, né, inclusive do ponto de vista jurídico. Isso aí não é aceitável. Não é aceitável porque não é racional. Esse é o primeiro argumento, né, do ponto de vista jurídico. Agora, tem um outro argumento também, e eu já quero preparar, e essa fala é para preparar a todas as pessoas para que possam se instrumentalizar para o que vem por aí. Eu acho que vem muita coisa por aí. Não tenham dúvida. Se acontecer o que eu espero que aconteça, e quando eu espero, estou falando de esperança mesmo, né? Assim, o que eu quero que aconteça, o que eu desejo que aconteça, é que as políticas de ação afirmativa sejam feitas por meio de lei. Eu vou explicar isso ao final. Não tenham dúvida que aqueles que são favoráveis ao college, ao PIMESP, e aqueles que também são contrários a qualquer tipo de ação afirmativa vão ao judiciário alegar esse argumento, né, que eu sempre tenho falado sobre isso. Comecei, aliás, falando sobre isso, que é o argumento da autonomia universitária. Autonomia universitária. Vão dizer o seguinte, que um projeto de lei feriria a autonomia da universitária prevista no artigo, autonomia universitária prevista no artigo 207 da Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 207, diz o seguinte, que as universidades elas têm autonomia, e essa autonomia é uma autonomia administrativa, né? Primeiro de didática científica, administrativa, e autonomia de gestão financeira, autonomia financeira. Essas três autonomias, portanto, elas constituiriam aquilo que a gente chama de universidade. As universidades teriam, portanto, esse espaço de liberdade para se produzir o conhecimento de forma independente, de forma livre, de forma autônoma, portanto. As universidades podem se auto-administrar a partir dos seus próprios regulamentos, e as universidades também elas podem decidir como gerir as suas finanças. Ponto. Então, vamos dizer que um projeto de ação afirmativa ele viria imposto por meio de lei, por meio da Assembleia Legislativa, iria contra essa disposição constitucional que está no artigo 207. Esse argumento, já quero dizer, eu acabei de escrever um artigo sobre isso também, é uma falácia, né? Uma falácia, um olhar assim um pouco mais detido sobre a Constituição, e uma leitura sistemática, que é a leitura que deve ser feita. A Constituição não pode ser lida isoladamente, ler um artigo, a gente tem que ler a Constituição de maneira sistemática, como se fosse um todo, não ler por partes, né, fatiada. Você lê a Constituição como um todo, fica muito evidente que essa interpretação é canhestra. Ela não, é uma interpretação que não subsiste. Por que eu estou dizendo isso? A autonomia das universidades, ela não é feita em prol das próprias universidades, mas é feita em prol da sociedade. Porque as universidades precisam ter autonomia, de fato, para que elas possam ser locais de produção do conhecimento a fim de dar vazão àquilo que determina o artigo 206 da Constituição, né, quando fala de educação, que é promover o desenvolvimento pessoal e nacional. A universidade que não promove desenvolvimento pessoal e nacional, ela não é universidade. Por quê? Porque ela não está afinada com os projetos educacionais do Estado brasileiro. Educação é projeto de Estado. Sendo um projeto de Estado, as autonomias das universidades, sejam elas públicas ou privadas, não é das próprias universidades, mas algo que é exercido em prol da sociedade brasileira, do Estado brasileiro. Tem que ficar muito claro. Então, a universidade ela não tem autonomia didático-científica, por exemplo, para segregar.
né, para ensinar o preconceito, para não trabalhar com a democracia e com a diversidade dentro mesmo dos projetos educacionais. E veja, uma universidade que ensina apenas para um grupo de pessoas, que não se abre para o seu entorno, é por isso que tem autonomia, para a universidade poder olhar o seu entorno e, a partir daí, né, com as suas peculiaridades, olhando o seu entorno, quem é seu público, quem é que está em volta da universidade, quem é que pode chegar aqui, né, conseguir formular projetos educacionais que levem em consideração essas características que são próprias de cada universidade. A USP não é igual à Unesp, que não é igual à Unicamp, ou seja, cada uma tem as suas peculiaridades, ou seja, que não são das tradições, né, essa coisa toda, mas são por conta das pessoas que lá convivem e que vivem no entorno da universidade e que precisam da universidade. A universidade tem um papel social. Desculpa quem não gosta que eu diga isso, mas é verdade, meus caros. Principalmente a universidade pública, é dinheiro público, é esforço público e, portanto, a universidade tem necessariamente um papel social. A gente não pode fugir disso. Então, vejam que a autonomia universitária é para isso, para que a universidade possa definir as suas políticas a partir de um olhar sobre as suas características, que são características do seu entorno. É isso. Então, vejam, a autonomia didático-científica, a autonomia administrativa está em prol do projeto de Estado. E agora o ponto que o pessoal vai pegar, que é a autonomia financeira, a autonomia de gestão financeira. Porque eles vão dizer o seguinte, ao obrigar a implantação de uma política de cotas nas universidades, as universidades perdem a capacidade ou a possibilidade de gerir as suas finanças. Vejam, isso também é uma mentira. É uma mentira muito grande. E, além de ser uma mentira, também é uma leitura equivocada. Por quê? Porque finanças públicas, direito financeiro, né? Por que o Estado tem finanças? O que é a fazenda pública? A fazenda pública é o conjunto das atividades financeiras do Estado. Mas por que o Estado tem atividade financeira? Porque o Estado precisa de recursos para atingir os seus fins. A educação é um fim do Estado. Um dos fins do Estado também está lá no artigo 1º da Constituição, para quem quiser ler. Está lá, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Eliminar, portanto, os preconceitos, seja eles de quaisquer natureza. Então, as universidades públicas, e também acho que as privadas, elas têm também que estar afinadas com os projetos do Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil. Não é possível que uma universidade possa permanecer ou existir sem cumprir essas finalidades. Então, vejam, não há que se falar em autonomia financeira, né, quando essas finanças são utilizadas para fins que não sejam os fins de promover, né, o desenvolvimento nacional e pessoal, a partir do olhar da educação. É isso. Então, e a gente vê isso claramente quem falou isso, quem estava no debate de ontem, no Instituto de Relações Internacionais, viu isso. O pró-reitor da UFABC, ele ficou chocado quando ele viu o seguinte, falou, nossa universidade é tão menor do que a USP, em termos de orçamento, e nós investimos quase a mesma coisa que a USP nos programas sociais. Ou seja, as decisões tomadas para a gestão financeira da universidade, nos programas como Inclusp, por exemplo, são decisões equivocadas, porque são decisões que não têm eficiência. E vamos lembrar que a eficiência é um princípio lá que os neoliberais conseguiram colocar na Constituição, mas que a gente também pode aproveitar agora para os nossos fins. Que é o seguinte, vejam só, eficiência é a boa gestão eficiente dos gastos públicos, aquilo que dá resultado. Ou seja, você gasta uma montanha de dinheiro num programa que não dá resultado, sendo que há experiências que comprovam que, ao aplicar-se, por exemplo, política de cotas, o resultado é muito melhor. Então, por que continuar com uma experiência fracassada em prol de uma experiência que dá certo? E por que não tentar essa experiência que dá certo, que, portanto, pode gerar resultados mais eficientes? O princípio da eficiência é isso. Então, vejam, esse argumento, né, usando uma gíria aqui, esse argumento de autonomia financeira, isso aí não cola. Não cola. Tá? Isso aí é uma coisa que a gente vai levar, se for necessário, vamos levar para os tribunais. Tá? Porque acho que tem muita consistência no argumento que nós defendemos aqui, que as políticas de ação afirmativa, elas, ao contrário, elas não só não ferem a autonomia universitária, mas como elas prestigiam a autonomia universitária. E lembrando o seguinte,
esse não é um imperativo apenas do direito interno brasileiro. O Brasil assinou alguns pactos internacionais em que ele se compromete com a utilização dos recursos públicos para financiar a educação. Quero só lembrar aqui do artigo 2º, parágrafo 1º, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais, que o Brasil é signatário. O artigo 2º, parágrafo 1º, que diz o seguinte: é dever dos Estados aplicar recursos disponíveis, ou seja, finanças públicas, a fim de garantir o pleno exercício dos direitos reconhecidos nesse pacto, inclusive com a adoção de medidas legislativas. Ou seja, prezados, eu não tenho a menor dúvida, estou convicto, principalmente agora, depois de falar para vocês, e depois de falar tantas vezes sobre esse assunto, de que o racismo ele é uma questão que não é uma questão conjuntural, mas o racismo é algo da estrutura, do funcionamento da sociedade brasileira com as suas misérias e desgraças. Aqueles que querem que a sociedade brasileira continue tal como ela está, apostam no racismo como uma forma de gestão da desgraça. Então, eles querem ser os gerentes do inferno. E o racismo, portanto, é um instrumento sensacional para esse tipo de coisa. Então, o racismo é um elemento estrutural. Ele está além da vontade dos indivíduos. O modo de funcionamento das coisas se dá a partir do racismo. Então, é por isso, professora, que nós ouvimos, por exemplo, do Conselho Universitário, professores, livre-docentes, doutores, pessoas da mais alta ciência, falando coisas assim que envergonhariam qualquer um, mesmo que nos recônditos mais íntimos da sua vida. O sujeito confrontado assim, com uma gravação do que ele falou, olha o que você disse aqui. O sujeito teria vergonha de falar. Um professor no conselho universitário que disse que o cotista tende a ser preguiçoso mesmo, tende a vagabundagem. Ele falou, eu não estou brincando, tem pessoas que estavam no conselho universitário que comigo, no dia eu estava lá e falaram isso. Professores titulares falaram um negócio desse. E se você perguntar para um sujeito desse se ele é racista, ele vai dizer que não é racista porque ele nunca matou nenhum negro. Inclusive, ele é amigo dos negros. Ele acha mesmo que é verdade isso. Então, veja, está além da vontade do sujeito. Nesse sentido, se é projeto do Estado, ainda que o Estado se beneficie com o racismo, tem certas brechas históricas que a gente tem que aproveitar. Como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na África do Sul, como aconteceu no Brasil também, você tem uma lei áurea, tem que ter uma lei, ou seja, o Estado brasileiro precisa usar o seu poder, a sua força, a sua possibilidade de uso da força para fazer com que o racismo ele dê 2 passos para trás, porque ele não vai recuar assim facilmente. Não é implantação de política afirmativa, vamos ser sinceros também, implantação de política de cotas que vai fazer o racismo ele terminar. A única possibilidade disso acontecer é a sociedade ela se alterar na sua estrutura fundamental. Mas, enquanto isso, a gente vai lutar para que o racismo ele recue até ele cair do precipício. Não tenham dúvida disso. Mas, para cair do precipício, o empurrão vai ter que ser muito mais forte e não tenham dúvida de que esse é só o primeiro passo. Muito obrigado a todos.